Vamos lá, pessoal. Durante o Advento, a igreja nos recorda que, além de simplesmente nos prepararmos para a Natividade de Cristo no Natal, temos também de nos prepararmos para a segunda vinda de Cristo no último dia. Quanto àquele dia e àquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Nós, católicos, cremos que o último dia será precedido por um período de tribulação e sofrimento, Diz o do catecismo. qual ninguém será poupado. Todavia, algumas denominações protestantes enxergam as coisas de um modo diferente. Elas esperam ansiosamente pelo arrebatamento que precederá o fim dos tempos, segundo as crenças dos ditos. Vivo numa região do país com forte presença evangélica e fundamentalista. Portanto, qualquer discussão sobre o último dia ou sobre o fim dos tempos quase sempre traz à tona o tema do arrebatamento. Como católicos, nós não aderimos a essa doutrina. Preste atenção que o autor do texto ele não está dizendo como católicos por acaso, viu? Tem um sentido nisso aí. Nós não aderimos a essa doutrina. É muito útil ter uma compreensão sobre o arrebatamento quando conversamos sobre o fim dos tempos com nossos irmãos e irmãs não católicos. Realmente não se trata de uma doutrina bíblica. Portanto, é ainda mais útil saber como refutar essa curiosa ideia através da Sagrada Escritura. O que é arrebatamento? Portanto, a doutrina do arrebatamento é ensinada principalmente por evangélicos e fundamentalistas. Portanto, nem todos os cristãos não católicos acreditam na ideia de um arrebatamento dos fiéis. Ao mesmo tempo, ela não é de modo algum exclusiva dessas denominações. Essa curiosa doutrina é também razoavelmente... Então, baixar um pouquinho mais, Luciano? Pode baixar mais. É razoavelmente nova. Um dos seus primeiros defensores foi um pastor chamado John Nelson Darby. Bom, enfim, pessoal. A matéria é muito grande, a gente deixou disponibilizado o link dela aí na descrição do vídeo, vocês podem acessar. Mas a questão para passar para os meninos aqui é simples assim. Quando você vai discutir sobre final dos tempos, parece uma apoteose, né? Tem um vídeo do... É porque vai ser difícil achar esse vídeo aí, mas não precisa colocar não, Luciano, do Rasta. O Rasta do Instagram, que ele tira onda desse negócio dos milenaristas, né? Milenarista, vai na praia, começa a falar de fim dos tempos e não sei o quê. Aí fica aquele fetiche, meu mundo vai acabar amanhã. Não pode ser assim, não funciona assim. O Natal, de todo modo, que a gente vai falar na próxima sexta, ele vai na contramão disso, inclusive. Né? Na contramão disso. Desse desespero, dessa desesperança, desse tormento com as coisas do mundo. Essa tática protestante de você fazer o fiel ou o crente mudar de vida é mais pra colocar medo. Jesus tá voltando, viu? Não, pô. Eu me converti a Cristo porque ele é Deus e porque eu amo de todo o meu coração. Não é porque ele tá voltando, não. E de certa forma não é ruim ele voltar, não. Não, né? não. Se ele tá voltando, se isso converte é bom. enquanto é tempo. A Sagrada Escritura já dizia isso. Sim. Né? Só que fica... bota um temor, pô, negativo na pessoa. Tem aquele temor de você ter medo do que vai acontecer. Então, não. Eu quero que venha mesmo. Isso. Com o chicote e a espada. Isso. Tchau. Você quer comentar alguma coisa a respeito? É o seguinte, então, eu vou resumir, né, pessoal? O arrebatamento é essa doutrina segundo a qual, aqui de maneira muito resumida, quando tiver o fim dos tempos, nós seremos levados, né? Os justos serão levados para o céu, arrebatados, vão sumir da terra, né? Mas, enfim, realmente não tem base bíblica. A Igreja Católica, a gente algum dia vai fazer programas especificamente sobre isso, mas resumidamente é assim, a Igreja Católica, claro, sabe da existência do fim dos tempos, tá lá, Nosso Senhor deixa muito claro, tá no Apocalipse, tá em Tessalonicenses, Mateus e tudo mais. Mas a gente sabe que haverá alguns sinais que precederão, como por exemplo, 2 dos quais parece que já foram cumpridos, que é a apostasia geral das nações. Realmente não temos mais nações católicas no mundo. Algumas com traços, né? Como Polônia, ali, alguns traços. Tal. E tem a questão também da abominação da desolação instalada no lugar santo. Né? Mas assim, tem a conversão dos judeus e tudo mais. Mas entre esses sinais de sofrimento e a vinda propriamente de Nosso Senhor, ninguém sabe quanto tempo vai se passar. Portanto, Nosso aqueles Senhor que... disse, né? Nem o Filho do Homem sabe. Exato. Portanto, aqueles que dirão para vocês, poderão dizer para vocês que, eu sei quando vai acabar o mundo, não sei o que, charlatanismo. E faz Pode dizer que é mentira. Que o ano 2000, os X já lá fizeram, passou no Jornal Nacional e tudo, pô. Certo? Eu tinha um medo da gota. Então, assim, de vai fato... acabar hoje, ei, deixa eu já voltando. Vai haver, né? Enfim, vai haver o juízo particular, né? Saber o que é que você fez, pra onde é que você vai, de fato, Mas quando a eternamente. pessoa morre na hora, acontece o quê?
Então, quando ela morre, ela vai e tem Então, um... tá confessando, né? Se ela... Tá lá em Hebreus 9, 27, né? Assim que morreu, vem o julgamento. Pronto. tem um julgamento particular, né? Mas, enfim, depois vai ter o julgamento universal, no caso. Haverá a ressurreição dos corpos e o julgamento particular e o julgamento universal. E uns vão para o fogo, né? E os outros irão... Rapaz. Mas tem dois distintos. Se você morre, se você está em estado de graça, confessado, reconciliado com Deus, você muito provavelmente vai para o purgatório, não é? Mas quem está no purgatório já está salvo, certo? Ele tem que se purificar para ir para o céu. Deixa eu dar só um dado aqui informativo, que essa historinha de você rezar o texto durante 7 dias na casa do falecido, né? A alma dele não tá lá não, já foi julgada já, particularmente. Né? Porque tem esse costume, isso é um pantinho dos espíritos. É. Rapaz, Engraçado, talvez tem gente isso é- até achar assim que Não, vamos rezar 7 dias lá. rezar porque- pelo demônio, pro demônio se converter. Já vi gente assim. Eu disse, não, pessoal, é impossível. Rapaz, rapaz. É sério, tem gente que Nunca reza. tinha visto. Já. Rapaz, isso aí me lembrou a história de É, Santa exato. Terezinha. dizendo que Acabaria queria ir com o pro- mundo. Lembra daquela O história de demônio Santa se Terezinha? converter. O homem não se converteu diante de Deus. Estão cortando. É gay, o pessoal não... Não sei, mas... Oxi, que coisa. Aí quando o cara exerce a sua autoridade, né? Ditatorial. Ditatorial, depois eu sou chamado de vulgo Alexandre de Moraes. Mas, assim, algumas considerações a respeito desse texto aqui, que eu queria Tá colocar. contando, viu, seus 30 segundos? Quem puder dar uma lida depois, é muito interessante. Uma das coisas que eu queria explicar, assim, que me chamaram a atenção é o seguinte, é que pra gente, assim, né, que de certa forma já entende um pouco com relação a essa questão de Sagrada Escritura, sabe que tudo que aconteceu no Antigo Testamento, de certa forma, é uma sombra do que acontecerá no Novo ou que aconteceu no Novo. E a alusão que se faz a essa questão do arrebatamento é com a questão da Arca de Noé. Só que não foi um arrebatamento, e o texto ele deixa muito claro o seguinte: quando Jesus fala assim, um será levado, o outro será deixado, não sei o quê, o entendimento que se tem na leitura do texto é de dizer o seguinte: não é que o justo será arrebatado, será levado, não, quem vai ser levado é o ímpio, para que seja condenado. O justo vai ficar. Aí eu me lembro da bem-aventurança que fala, os justos, os pacificadores herdarão a terra. Ou seja, percebe como é inversamente a lógica do negócio protestante? O protestante, Satanás, ele inverte a lógica. Foi o que disse, né? Ele inverte a lógica do entendimento da Sagrada Escritura. Ou seja, os justos ficarão e herdarão a terra, enquanto que os ímpios, eles sim serão arrancados e levados, entendeu? Tá entendendo? Eles não acreditam. Isso Pronto. aqui, eu digo isso porque eu estudei. Por exemplo, qual é o testemunho bíblico que Moisés foi arrebatado? Pois é. Eles usam Elias, né? Aquele de Enoque, Elias no mas carro usa de de fogo. Enoque, que está citado em Judas 1. Judas 1:9. Né? Aí Enoque foi arrebatado, mas não acredita nada de Moisés, está explícito. Porque de Moisés você não encontra tumba. É, Não, tá quem lá. foi Se que- eu ver qual foi o montanha, arqueólogo falar. que achou? Porque é basicamente a assunção, né? De Moisés, né? Digamos assim. O arrebatamento. Porque Moisés foram colocar os despojos dele num local, mas até hoje não acharam. Cadê os arqueólogos? Aquele Rodrigo Silva do Evidências, né? Que é protestante. Muito radical. isso. E é isso que o texto ele Eles tenta são Paulo trazer, né? Apóstolo. Que é levado, a, né? a de Moisés que está explícita, eles não acreditam. Mas a de Enoque, que é no livro apócrifo, eles acreditam. Pronto. E aí, para fazer essa referência final com relação à Arca de Noé, que entendeu? Quando a gente ouve-se ou lê-se barca, né, na Sagrada Escritura, num sentido espiritual, entende-se como a igreja. Então, Noé que construiu a arca, que entrou e se salvou. O que aconteceu depois? O dilúvio veio e É isso. varreu a terra os ímpios. Quem estava na arca, ou seja, na igreja, ou seja, em Nossa Senhora também, posso No dizer assim, madeiro né? da cruz, que é o No símbolo madeiro da cruz também, entendeu? Ah, Se salvou, entendeu? Enquanto que os ímpios foram todos eles varridos da face Rapaz, da terra. eu tenho um livro em casa